parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Vamos meditar nesse dia de hoje a palavra do Senhor, começando com o Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano do seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meditemos o trecho do Evangelho deste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saído dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho que nós escutamos, capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, ele é um pouco enigmático para a nossa compreensão. É a sequência do Evangelho de ontem em que falava daquela travessia que os discípulos foram atormentados por aquela multidão. Jesus chegou ao outro lado do lago, uma região pagã, a dos Gadarenos, não conheciam Jesus e nem tinham essa dimensão da esperança do Messias. E que estes homens que viviam, diz o Evangelho, possuído por espíritos maus e que viviam nos cemitérios. Cemitérios é uma imagem para evocar sempre o lugar da morte. Mas o evangelista Mateus, ao retratar este episódio, meus irmãos e minhas irmãs, não somente para falar de um acontecimento, ele relata este episódio para manifestar um aspecto da vida em Deus ou da mensagem do Evangelho. Jesus ele veio a este mundo para comunicar aos homens um sentido para as suas vidas, um sentido para o seu viver. E o Papa Bento XVI nos manifestava isso quando ele abriu a Conferência de Aparecida dizendo que Jesus
dar um sentido novo à vida humana quando Ele nos revela o sentido para o nosso viver. E é interessante que quando a nossa vida ela é afetada por muitas situações e que o sentido do viver perde um pouco, ou pelo menos é encoberto por diversas situações, a gente se acostuma com muita coisa. A gente aceita como normal muitas coisas. Um outro aspecto do Evangelho, Deus nos guia, Deus nos conduz através da nossa consciência. E é justamente agindo na nossa consciência para o bem, para a justiça, que Deus nos conduz a nos distanciar do mal e a praticar o bem. Quando este sentido da vida e o aspecto de uma consciência reta, ela é distante de nós. Nós podemos conviver com a violência, podemos conviver com a morte, podemos nos acostumar com o sofrimento e o mal de uma forma extraordinária. E nós temos consciência que quando nos fechamos a Deus, até essas realidades do mal, da morte, parecem serem coisas até naturais na nossa vida. E aí que nós podemos hoje encontrar neste Evangelho uma palavra que nos revela e que abre os nossos olhos. Não é para realidades de morte e de falta de sentido que nós viemos a este mundo. E se por alguma razão a nossa vida tem encontrado normalidade em situações de sofrimento, em situações que geram a morte, como estes homens que estavam habituados a viver nos cemitérios e que os seus contemporâneos achavam que era normal a sua existência lá. Cristo Jesus veio a este mundo para oferecer à nossa vida uma luz diferente desta luz da normalidade. Que as coisas da vida adquirem sentido novo, mesmo as relações do dia a dia, e é sobretudo estas do dia a dia, que o Senhor quer nos ajudar a viver com um novo sentido, não somente com um costume de atividades rotineiras. E quando fazemos as coisas com um novo sentido, elas ganham uma dimensão profundamente transformadora. Mas assim como no Evangelho, estes homens estavam tão habituados àqueles dois vivendo em cemitérios que não puderam encontrar na libertação que Jesus realizava neles um sentido novo. Pelo contrário, eles olharam mais para os porcos que perderam do que pela vida diferente que aqueles homens adquiriram. E aí pediram que Jesus saísse das suas vidas. Ou melhor, também das suas vidas, mas sobretudo naquele momento, saíssem da sua região. Meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a olhar para a nossa vida hoje sobre a luz deste Evangelho e perceber que diante de muitas coisas, às vezes nós preferimos também que o Senhor possa se distanciar de nós, do que abrirmos mãos ou deixarmos partir aquilo que não confere um sentido verdadeiro à nossa vida. Tem uma canção, e eu gostaria de terminar este trecho do Evangelho dizendo isso, que é cantada pelo Padre Fábio de Mello, que diz assim: deixa partir o que não te pertence mais. Deixa morrer o que a morte já sepultou.
Às vezes nós temos muita dificuldade com isso. Estamos apegados àquilo que já não nos pertence mais e que, pela graça de Deus, não faz parte da nossa vida, mas que temos muita dificuldade em deixar partir. Que neste dia, pela força do Evangelho, o Senhor nos conceda a graça de encontrar um sentido novo para essas coisas que fazemos no dia a dia da nossa vida. E a coragem de deixar partir aquilo que não traz felicidade à nossa vida, mas que temos medo. Peçamos a bênção do Senhor neste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.